para trabalhar com vocês a unidade 1 da nossa disciplina de estágio supervisionado na educação de jovens e adultos. Na aula de hoje, vamos tratar sobre o estágio curricular supervisionado na EJA, dando ênfase à base para a construção e fortalecimento da identidade docente como educador da EJA. E aí vamos aprofundar a discussão da nossa primeira aula. Vamos ter como tópico nessa aula discutir o estágio curricular supervisionado na educação de jovens e adultos, as implicações teóricas conceituais, as suas implicações na identidade docente do educador da EJA. Vamos discutir também com vocês na aula de hoje, dar uma ênfase, o estágio supervisionado na EJA no contexto da educação popular, formal, profissional e tecnológica. Vai perceber aqui que a educação dos adultos ela se dá na dimensão formal, não formal e informal, e ela nasce com a perspectiva da aprendizagem ao longo da vida. E aí, por isso que a gente não vai ter educação, nós vamos ter educações, que é mais de uma educação, são diferentes formas de educar, de ensinar, de aprender. Os saberes são diversos, por isso temos que compreender na EJA como é que se dá essa formação humana desses sujeitos. Destacar os princípios fundamentais da aprendizagem de adultos a partir da pedagogia, da andragogia. E aí, para começar nossa conversa, eu gosto de provocar reflexões freirianas, e aí trazendo algumas pinceladas, reflexões iniciais com base em Paulo Freire. Ele diz assim para nós: é impossível realizar um sonho se você não tiver intimidade com sua realidade. E eu ouso dizer, não tem como você ser educador de jovens e adultos e idosos, professor educador da EJA, se você não tiver intimidade com essa modalidade de ensino, se você não se identificar com essa modalidade de ensino, com o sujeito, com o jovem, com o adulto e com o idoso, com a maneira, com a especificidade dessa modalidade de ensino, que ela é específica. Então, para identificar, você tem que querer, gostar, se identificar, sobretudo, se permitir conhecer as histórias de vida desses sujeitos. Para além de um número, para além de mais um aluno na sala de aula, você tem pessoas humanas, com histórias, com diversidades, marcado pela exclusão, marcado pela negligência ou negação do direito à escola, a estudar. Os trabalhadores que retornam para a escola com o desejo de querer aprender e aumentar suas qualidades. Então, essa intimidade com a educação dos adultos vai te permitir construir boas práticas pedagógicas, educativas, emancipadoras e libertadoras. Outra reflexão que a gente traz para a gente pensar é com base em Daibem. Lá em 97, ela já nos lembrava que a sociedade sonhada e a educação pretendida serão aquilo que o coletivo fizer para que o sonho se torne realidade, ousando produzir o próprio caminho com esperança. Isso é educação de jovens e adultos. Não se faz apenas com o professor educador. A EJA ela é feita a muitas mãos. A sala de aula, a aula, ela não é minha enquanto educador, ela é nossa. Ela é construída colaborativamente, participativa, com cada um dos educandos. Com você, professor educador, com a família, com a comunidade. Então, ela é feita a muitas mãos. Eu ouvindo os educandos da EJA, que construiremos uma prática pedagógica emancipadora, interessante, que fale o que eles querem ouvir, que eles querem aprender, que dá espaço, não para ouvir, para depois desconsiderar. Ao contrário, é para ouvir, para considerar e orientar o seu planejamento da sua prática educativa. Por isso que a sociedade sonhada, como ela bem diz, e a educação de jovens e adultos pretendida, ela é fruto desse coletivo, dessa construção de jovens e adultos idosos com seu educador, com a sua educadora, tornando isso realidade. Por isso que a esperança não é esperança de esperar, é de esperançar, do agir, do fazer. Como diz Paulo Freire, nós somos fazedores do amanhã, que não começa amanhã, começa aqui e agora, no presente. E aí, para aprofundar essas pinceladas reflexivas iniciais, eu me baseei em Arroyo, Miguel Arroyo, em 2000. Ele já dizia para a gente, aprender as artes de lidar com pessoas, ainda mais pessoas jovens, adultos, idosos, que têm conflitos intergeracionais, histórias de vidas diferentes, trajetórias formativas e escolar diferentes, ou que nunca nem tiveram, de acompanhar seus processos complexos de formação. Porque educar o outro, ensinar o outro, uma educação formal, informal e não formal,
é muita responsabilidade, porque eu preciso compreender como é que esse adulto ele aprende, quais os processos cognitivos que ele mobiliza, quais seus campos de interesses. Cada pessoa é única. A aprendizagem, eu não posso falar na aprendizagem universal, mas em aprendizagens, porque são múltiplas e cada um aprende à sua maneira. O seu tempo e o seu ritmo, cada um tem. Aprender, todos aprendemos, mas cada um tem seu tempo e seu ritmo, porque os caminhos são diferentes. Por isso, que eu tenho que pensar também nos complexos processos de produção e apreensão de saberes e de valores que esses alunos educandos da EJA possuem. Exige artes muito especiais. Exige artes muito especiais. É o professor seleção de conforto e se permite compreender esses diferentes processos. Exige do professor educador inventar e reinventar práticas, atividades, intervenções. É com essas reflexões que eu quero convidar vocês a enveredar comigo nessa disciplina. Construir a educação de jovens adultos emancipadora e libertadora. Porque essas artes não mudam, basicamente porque uma área de conhecimento ou uma nova técnica de produção demandam do cidadão, do trabalhador ou do técnico novas habilidades e competências. Mas se você quiser, professor educador, mudar, você consegue. A mudança na sociedade só acontece quando há mudança de mentalidade. Práticas na EJA inovadoras, emancipadoras, transformadoras dos outros, só acontecerá se você tiver permitido. Se você quiser continuar reproduzindo o que sempre fez, nada mudará. Então, vamos convidar a nós mesmos a reinventar nossa prática, a conhecer essa modalidade, a respeitar os diferentes sujeitos dessa modalidade, os seus diferentes tempos e ritmos de aprendizagem. Portanto, as práticas cotidianas da escola giram em torno dos educandos, não em torno do professor. Dos educandos, que eles demandam um currículo, eles dizem o que eles querem aprender, eles são pragmáticos, eles já vêm para a escola sabendo o que querem. Por isso, escute seu aluno, o que eles querem aprender? Qual o conteúdo que eles querem aprender? O que é importante eles aprender? Da formação de sua mente, do domínio de competências de sua formação como humanos. Eles são pessoas humanas, porque a EJA não é benevolência. A educação de adultos não é uma ação filantrópica. Educação de jovens adultos e idosos é um direito humano. Venha comigo, vamos conversar sobre isso ao longo dessa unidade 1, que começa agora, porque a educação de adultos, como eu repito, é um direito de todos nós, professores que se permita construir práticas emancipadoras, mas, sobretudo, desses educandos que tiveram historicamente negado o direito à escola, à educação, a estudar, a aprender. Então, eu começo com vocês sobre as implicações problematizando, né, os termos implicações e imbricações, e sua relação com o termo Estado. O que significa isso? Vamos conversar um pouco sobre isso? Porque a gente fala os termos e não se atenta a buscar o porquê, o que está por trás, né? Então, o significado de implicações é o plural de implicação. O mesmo que rixas, complicações, embirrações, encadeamentos, enredos, implicâncias, incompatibilidades, ligações, provocações. E nessa disciplina, o termo implicações, nós vamos entender como sendo o sinônimo de encadeamento, enredos e ligações. Porque na educação dos adultos, o estágio, na EJA, ele vai ser tecidos, com a tessitura, não tessitura com 2 S, da música, mas a tessitura com C, de tecido, fio a fio, porque ela é feita a muitas mãos e está interligado, impregnado de sentidos, significados. Esses enredos, que são as histórias narrativas de vida dos educandos, os conteúdos, os objetos de conhecimento serão trabalhados, os direitos de aprendizagem, tudo isso vai estar amarrado, vai estar articulado, o aprender com o outro. Por isso que o Paulo fez que ninguém educa ninguém. Os seres humanos mutuamente se educam. Daí as ligações que a gente vai fazer, né? Vai estar ligando esses pontos e dando sentido à formação escolar desses estudantes da EJA. E aí, nesse sentido, implicação, ela está ligada à ação ou efeito de implicar, de obter algo como efeito, resultado, consequência.
Por exemplo, suas atitudes terão implicações. Então, entender que esse jovem, adulto, idoso retornou para a escola e esse retorno tem implicação na formação dele. Não voltou para ser mais um número, para fazer o número na escola. Quando ele voltou porque ele quer aprender, quer estudar. E não é qualquer coisa que ele quer aprender. Ele já sabe o que é que ele quer. Então, escute. E você, como seu educador da EJA, está lá não apenas para cumprir tabela, para cumprir um horário. Ao contrário, você está lá com a responsabilidade de garantir o direito de aprender com qualidade desse jovem, desse adulto, desse idoso. Olha as implicações da sua ação. A própria educação, se você for falar da termologia, tem lá, educa mais ação. Que ação é essa? Ação individual, processual e coletiva. Esse sujeito, eles têm que ser capaz de agir sozinho, individualmente, coletivamente, em grupo, em sociedade, mas também processualmente, constantemente tem que estar agindo. E para agir, tem que pensar, refletir, ele tem que conhecer. Por isso é importante esse processo de escolarização do trabalho docente. Ação ou consequência de estar envolvido em algo, envolvimento e ligação. Ou seja, ele não está lá à toa só o número. Esse aluno está lá para participar da aula, não é para assistir a aula. Ele está lá para se envolver, não é para prestigiar, para sentar na cadeira somente. Ele está lá para participar daquela aula, de construir. Então, a aula não é sua, professor. A aula é sua e dos educandos, portanto, ela é nossa. Ela é feita a muitas mãos. Então, uma aula ela é feita por todo sujeito. Tanto o professor educador quanto o educando da EJA são protagonistas desse processo. Eles constroem junto, planejam junto, desenvolvem junto esse contexto, múltiplos contextos de aprendizagem, né? Estão tudo ligado, articulado, são corresponsáveis pelo processo de aprendizagem. Sobretudo o adulto, ele é o responsável por essa aprendizagem. E aí, com relação à imbricação, por que o professor escolheu implicação e imbricação? Porque, embora são termos parecidos, mas com significados diferentes, mas convergentes. Então, a imbricação ela é um substantivo feminino, mas ela está ligada à ação de imbricar, de dispor coisas umas sobre as outras, como as telhas de um telhado, empilhamento, imbricação de telhado. A gente quer estar envolvido, não vamos estar apenas misturados, mas juntos, imbricados, articulados, né? Posição das coisas que se sobrepõem umas às outras, sobreposição. No sentido figurado, é a ligação entre uma coisa e outra, estabelecida por tão perfeitamente que fica muito difícil separá-las. Então, não é dicotômica, elas são indissociáveis, né? Daí é a ideia da relação. O educando está na escola para aprender, para estudar, mas também ele ensina, porque o processo de aprender é mútuo, ele é dialético, é mão dupla, né? Nesse processo. Então, quando o professor educando da EJA entender que eles fazem parte do mesmo processo, que eles são articulados, e que a sua ação tem efeito, pensar sobre isso, sobre o meu papel como educador da EJA e o papel dele como estudante. Nós queremos construir educação de qualidade para todos. Então, nesse sentido, eu convido vocês a pensar comigo essa disciplina, a partir da unidade 1, os estágios curriculares relacionados na educação dos jovens adultos, vamos discutir com vocês a base para a construção da identidade, fortalecimento da identidade docente como educador da EJA, partindo dos conhecimentos de Daibenha. Daibenha elaborou sua dissertação, sua tese de doutorado em educação, em que ela discutia sobre a prática de ensino e estágio relacionado, possibilidades de construção de uma prática inovadora. E aí eu trago algumas falas dela, que é interessante, para poder pensar esse estágio. Como é que constrói a identidade nossa? Nossa identidade é construída, paulatinamente, e muda no tempo e no espaço. Então, Daiben coloca para nós que, ao retornar à prática docente, ao retomar a prática docente em um curso de licenciatura, como esse de pedagogia que vocês estão participando conosco, fazendo, deparei-me com um desprestígio de atuar em um curso onde, com raras exceções, ser professor era a última opção do aluno. E você, pedagogo, acadêmico de pedagogia desse curso do IFMA, nos diferentes polos que participam conosco, você escolheu licenciatura em pedagogia porque você realmente quer ser professor? Ou porque você só quer ter o título, o diploma de pedagogo, para atuar em outra área, em outros espaços? Não para exercer a docência, para exercer outros cargos. Esse é o primeiro passo para a construção da nossa identidade docente. É saber o que nós queremos. Eu estou fazendo curso de licenciatura, então esse curso não é bacharel, ele é licenciatura. Então ele vai formar, na última hipótese, e na primeira hipótese também, professores. Você está sendo professor. Por isso que eu digo, a cada curso de licenciatura que eu me disciplina, você não vai ser professor no final do curso, for um grande diploma. Comece a se comportar, a ter postura de professor
desde o primeiro dia de aula, porque seu curso é licenciatura. Por isso que ela colocou isso, isso é do Brasil inteiro, isso em 97, até hoje está mais forte, o desprestígio. Muitos estão fazendo, mas não têm identificação com ser professor, com a docência, e não querem exercer. Então, eu espero que todo esse curso, conhecendo vocês pela última disciplina da coordenação pedagógica, eu vi que vocês estão envolvidos, vocês querem, alguns já são formados em outra licenciatura, já são professores, e buscar a pedagogia. Que bom! Então, o primeiro passo para construir nossa identidade é saber o que nós queremos, e um deles é ser professor, professora. E quando se trata da EJA, mais ainda, não como trampolim para organizar nossa vida, né? Mas, sobretudo, com a preocupação de tornar uma prática educativa emancipadora, transformadora, e uma qualidade para jovens e adultos. E essa autora acrescenta mais ainda a descoberta na tese dela. Ela diz assim, a disciplina menos valorizada era a prática de ensino, o estágio, cujas ações desarticuladas de um projeto pedagógico quase sempre se caracterizam por uma sequência de procedimentos habituais, que não corresponde a uma proposta dinâmica e engajada de educação, negando a possibilidade de ser uma praxe pedagógica. Por isso que os cursos passaram a formulação de vocês mesmos, desde o primeiro período até o último, vocês têm agora várias práticas pedagógicas, né? Como a prática política social, a prática da dimensão escolar, a prática da dimensão educacional, tantas práticas para tornar o cotidiano escolar ao cotidiano de vocês, a vivência. Vocês começam a experienciar. Os estágios, são vários estágios diluídos, não mais no último período, mas ao longo do curso, para ter momento, não como um momento prático, mas, sobretudo, a indissociabilidade de teoria e prática. Pensar nisso, como espaço de construção de conhecimento, de aprendizagem, de vivência e de pesquisa também. E aí, nesse sentido, essa autora nos provoca, quando ela diz para a gente que são precisamente os homens que transformaram as circunstâncias e que o educador tem, ele mesmo, a necessidade de ser educado. Ela se baseia em Marx, em 65, que é muito atual. E aí somos nós, educadores, que escolhemos ser professor. E escolhemos ser professor educador da EJA, desta modalidade. Porque nós temos necessidade de ser educado nesse processo. Porque na educação adulta, também que eu ensino, eu também aprendo. E, sobretudo, entender a necessidade não como aquilo que me falta, mas como o dever, como uma possibilidade. E foi uma das inspirações para assumir o desafio de transformar aquela realidade, elegendo-a como objeto de pesquisa. Olha a importância do estágio aí. Então, teu estágio não é mais cumprir uma tarefa burocrática. Ele nasce com uma necessidade sua de querer aprender a ser educador da EJA, de fazer pesquisa, de pesquisar como é que esse adulto ele aprende, como é que se ensina na educação dos adultos, como é que funciona, se organiza as escolas que atendem turmas de EJA. E na educação profissional tecnológica, e nos espaços não escolares. Olha aí se colocando você como reflexivo. Por isso que ela proposta que eu propus você fazer um registro escrito reflexivo sobre essas ações, né? Nesse sentido, eu tenho que entender o estágio supervisionado, ele vai emergir, ele emerge num contexto de uma concepção de educação considerada indispensável e universal. A educação é um direito para todos, é fundamental, é indispensável. É um direito humano de todos e para o desenvolvimento humano e social. A educação como um direito social também, por meio de atividades teórico-práticas. Veja que teórico-prática aí está aí fala novamente que é indissociável. Elas não são dicotômicas, ao contrário, elas não são separadas, são indissociáveis, inseparáveis, que permita conhecer e intervir na realidade. Então, a educação que seja interventora, que sua prática pedagógica promova intervenções no processo de aprendizagem, na formação do outro, para melhorar a qualidade, para provocar uma formação humana de qualidade para todos. Então, veja o papel do estágio, vai muito além de atividade prática, utilitarista, mas ela é uma praxe, né? Que ela tem uma intencionalidade, ela busca mudança, reflexões, pesquisa, produção de conhecimento e um espaço de aprendizagem do professor. E aí, nesse sentido, a Caroline Kern e Paula Alves de Aguiar, em 2014, no e-book que eu mostrei para vocês, na primeira aula de abertura, lá no capítulo que elas escreveram, para além das aparências, diálogos e dialogias na formação docente. É um trocadilho com os ensinamentos de Paulo Freire. Ela diz assim para nós, os estágios nos cursos de licenciatura em educação têm significado grande desafio aos professores e professoras que formam professores, nós formadores,
aos estudantes de graduação, os acadêmicos, vocês, de pedagogia, e, sobretudo, as instituições da educação básica, que acolhem esse conjunto de sujeitos para observação e desenvolvimento de atividades que compõem as ações pedagógicas, que são as escolas, os campos de estágio, que vão receber vocês. Porque nós temos que estar articulado, não é somente mandar o sujeito, o estagiário para a escola, de qualquer jeito. O supervisor de estágio, a instituição tem que acompanhar, daí a parceria institucional, tem que estar presente, não é para cumprir tabelas, mas para tornar a mudança, dar uma contribuição para aquela escola, para a formação daquele sujeito, aquele estudante, e, sobretudo, para a formação do acadêmico, que é um professor em formação. Então, demanda disso. Nós vamos fazer isso de forma correta, de forma articulada e com responsabilidade. Nesse sentido, eu trago a fala de Pimenta, da Selma Gaia Pimenta, de Lima, 2004, em que elas apresentam para nós a perspectiva do estágio. Ela coloca bem clara, ela coloca para a gente. O estágio, nessa perspectiva que a gente trouxe da IBEM e das autoras que eu falei agora há pouco, ao contrário do que se promulgava, não na atividade prática, olha aí, utilitarista, espontaneísta, mas o estágio, seja ele na EJA ou qualquer outra etapa de ensino ou modalidade de ensino, constitui como atividade teórica instrumentalizadora da praxe docente, ou seja, a indissociabilidade, teoria e prática, praxe, entendida esta como atividade de transformação da realidade. Por que é transformadora? Porque a praxe é intencional, consciente, busca mudança, a transformação de si e daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Então, não é espontaneísta, ela é consciente, intencional. Nesse sentido, o estágio curricular supervisionado, ele constitui como atividade curricular teórica de conhecimento, ou seja, um espaço de produção de conhecimento, estágio. De fundamentação, ele ajuda a fundamentar a nossa prática, nossa praxe, o nosso fazer, a nossa formação. É um espaço de diálogo e de intervenção na realidade. Você vai ouvir, vai observar, vai registrar e vai propor também intervenções de melhoria desse processo de aprendizagem, com foco na qualidade do trabalho docente e, consequentemente, da aprendizagem dos educandos de jovens, adultos e idosos. Esse, sim, é o objeto da praxe, do nosso interesse aqui como estágio. E aí as autoras vão muito além quando ela diz, ou seja, é no trabalho docente, do contexto da sala de aula, da escola, do sistema de ensino e da sociedade que a praxe se dá. Ela não se dá fora disso. E eu entendi que essa praxe se dá na escola, no espaço da sala de aula, e que esse educando da EJA, ele também não está fora do contexto. Eu, quando pensar na minha prática docente na EJA, ou em qualquer outra modalidade, tenho que pensar nos múltiplos contextos em que os educandos estão situados, em que a escola está situada. Eu tenho que pensar nisso também, né? E aí, nesse sentido, eu trago o Miguel Arroio para conversar conosco, lá em 2006, e já colocar para nós que, nessa direção que eu estou colocando para vocês, o perfil do educador de jovens, adultos e idosos, da EJA, né, e sua formação encontra ainda em construção, porque muitos têm vergonha de assumir que é professor educador dessa modalidade de ensino, pelo histórico de uma modalidade desprestigiada, desvalorizada, como um ensino fraquinho, que não serve para nada. Nós temos que desconstruir isso. A EJA é um ensino de qualidade para todos. O perfil desse professor é um perfil de altíssimo nível, mas muitos não se assumem. E quando perguntado, você é professor da EJA? Ele, sou professor da EJA, sim. Mas quando é de outra modalidade, sou professor de matemática, de geografia, do ensino fundamental. Olha o tom da voz que muda. E quando diz que é da EJA, não, sou professor da EJA. Até o tom muda, com medo de ser escutado. Não tenha medo, se assuma como professor educador dessa modalidade, porque é você que fará a diferença, não é o outro, não é a escola, é você que está educando. A sua postura diante dos seus educandos, a sua prática faz a diferença. Então, você pode fazer um trabalho de excelência, seja na EJA ou em qualquer etapa, porque depende das suas ações. E aí, abordaremos nessa unidade 1, aqui foi só para conversar com vocês, o estágio sobre 4 aspectos. Quais sejam? O primeiro aspecto, compreender o estágio como experiência transformadora e formadora, no sentido de ampliar as possibilidades envolvidas no processo. Então, o estágio, para além de atividade prática utilitarista, ele é um espaço de experiência transformadora. Quem se permite vivenciar o estágio, fazê-lo com qualidade, como ele deve ser, vai se transformar, vai ter a sua vida profissional, acadêmica transformada, e, sobretudo, aqueles que estão sob sua responsabilidade. E
uma formação que você vai aprender nesse processo. Você vai se formar, autoformar, porque você aprende também nas relações com o outro, mas também com suas reflexões, com suas anotações, com seus apontamentos, com as descobertas que você constrói ao longo desse processo. E aí você amplia essa possibilidade de construir outros caminhos e até de repensar aquilo que você já tinha aprendido no seu curso, ao longo do seu curso. O segundo aspecto é o estágio de observação como praxe. O estágio de observação ele não é apenas uma atividade prática e utilitarista, ele é um momento de registro, ele é uma praxe capaz de dar sentido ao que foi estudado, diante da realidade vivenciada e desenvolvida. Porque só fará isso se você anotar, registrar e refletir sobre isso. Depois retome com cuidado. Isso vai fazer também o diálogo com os teóricos, diálogo com os seus ensinamentos, com o seu aprendizado ao longo do curso. E aí você vai perceber o sentido disso. Você vai ressignificar o seu olhar sobre a prática docente, sobre aquela sala de aula, sobre os educandos, sobre aquela atividade realizada. E sobre você mesmo. Olha a riqueza de um estágio, seja na época que é modalidade. O terceiro aspecto que nós temos que compreender o estágio é o estágio como possibilidade de diálogo e dialogia, que pretende produzir conhecimentos alterando a realidade em termos de formação e ação nas e das instituições de ensino. Olha aí a possibilidade de diálogo, e aí eu vou muito além disso, de conversa, porque a conversa ela não termina aqui, ela vai ser interrompida, mas ela vai ser retomada a qualquer momento, e de diálogo consigo mesmo, com os teóricos, com os educandos, com os outros professores educadores da EJA, com os outros sujeitos. Nós da EJA temos que estar abertos ao dizer do outro, como diz Bakhtin. Ouvir os sinos badalandos, não com meramente formalidade de educação, mas, sobretudo, de ouvir, de escutar e de atender e considerar no seu processo de planejamento da ação docente. Daí as mudanças, na realidade, vai provocar as alterações. E o quarto e último aspecto, que eu considero importante tratar do estágio, é o estágio profissional na EJA no contexto da educação popular, formal, profissional e tecnológico. Por quê? Porque a EJA ela se dá nas comunidades, ela nasce do povo, para o povo e com o povo. Por isso a dimensão não formal, a dimensão informal. A EJA se dá na rua, em casa, no trabalho, na associação, na roça. Em qualquer espaço se educa e se aprende mutuamente, Paulo Freire. Até debaixo de um pé de árvore, né, de uma mangueira, como ele bem assim fez com sua mãe, educando e alfabetizando. E mais ainda, eu não tenho a educação, eu tenho educações. Por isso que é popular, é formal, não formal, informal. Na dimensão formal, porque eu tenho que entender que essa escola, infelizmente, a escola brasileira é uma escola pensada para criança, para adolescentes, nunca foi pensada para adultos e idosos. E esse adulto e idoso, ele não se vê nessa escola. A mobília, a organização da escola, os horários, o material didático, tudo é pensado para as crianças. Portanto, eu tenho que pensar nessa educação popular, formal, também pensar em tornar um ambiente voltado para esse adulto, para ele se perceber nesse espaço, nesse ambiente, envolvido nessa escola. A educação profissional e tecnológica, porque a educação do adulto também é voltada não somente para continuar os estudos, ou para retomar os estudos, ou para iniciar os estudos de jovens e adultos idosos, mas também ela tem a função, ela tem três funções. Ela tem a função de reparadora dessa história, essa dívida com esses sujeitos, ela tem a equalizadora, de equalizar desigualdades sociais e educacionais, mas ela tem a função de qualificar, ela é qualificadora. Qualificação para o mundo do trabalho, para profissionalizar também esse sujeito, para tornar o trabalho dele qualificado, né? E a tecnologia também faz parte do processo, de melhorar os processos. Olha aí como o estágio ele te permite pensar nessas várias nuances e possibilidades. Não somente para estar lá para descrever quantas salas de aula tem, quantos alunos tem, quantos professores, enfim. Para além disso, é descobrir quem são esses sujeitos. Esse professor educador, esse educando. Em que condições se dá o ensino-aprendizagem de jovens e adultos? O que deve ser feito para melhorar esse processo? Para que a proposta de educação dos adultos seja atendida na sua integralidade. Olha aí o estágio como um ponto de partida para a gente. E aí o estágio profissional na EJA, no contexto de educação popular, formal, profissional e tecnológicas, eu trago para você agora os princípios fundamentais da aprendizagem de adultos, a partir da andragogia, quais sejam. Primeiro, tem que entender que a educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino, ela é formal na LDB 93, 94, 96, já está lá como uma modalidade de ensino. A partir de 96,
ela deixa de ser um programa, porque ao longo, desde o Brasil colonial, ela surge como programas, aí muda-se governos e muda o nome, a nomenclatura, há uma descontinuidade. E a partir da 26, ela foi elevada à condição de modalidade de ensino. E aí tem como princípio a educação dialógica e emancipadora de Paulo Freire, porque ela está no diálogo, na emancipação, na politicidade, que é buscar uma educação feita entre pares, com o sujeito e não para eles. E que eles sejam emancipados, tenham autonomia, seja a transformadora, né, da vida desses sujeitos. E que a EJA ela não se dá, não tem uma idade certa para aprender, como está no documento. Não há idade certa. A aprendizagem se dá ao longo da vida. Todo tempo é tempo de aprender. Então, adultos e idosos são capazes de aprender e têm o direito de aprender. A partir, claro, de um modelo pedagógico próprio. A EJA, eu não posso ensiná-la a trabalhar a minha prática, o meu planejamento, igual eu faço com as crianças de manhã. O aluno noturno da EJA há uma especificidade. Eu tenho que adequar a realidade dele, a linguagem deles, as vivências, experiências, e que privilegia situações de aprendizagem adequadas às referidas especificidades dos educandos da EJA. Eu disse que uma escola é pensada tudo para a criança, eu tenho que pensar nessa sala de aula nossa como espaço voltado para adultos e idosos também. E aí eu provoco você nessa imagem, duas imagens que eu trago aqui para provocar vocês, ó, sobre o que eu estou fazendo aqui. Leve os educandos da EJA e a você, professor educador, pensar. O que eu estou fazendo na sala de aula de jovens e adultos e idosos como professor? E esse educando, faça ele pensar sobre isso. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para essa escola? A escola pública mudou a minha vida, mudou a tua vida, e seguramente vai mudar a vida desses adultos e idosos, desses jovens. Eles voltaram para a escola com essa pretensão, de ter suas vidas transformadas, não ser mais um número. Olha para esses rostos e histórias diferentes, mas com desejo de querer aprender. E aprender para mudar as suas vidas. Pensar nisso, porque o profissional que eu quero ser, o professor pedagogo que eu quero ser, começa aqui agora, não é amanhã, no futuro, depois de formado. Começa desde o primeiro dia de aula do curso de licenciatura. E na sala de aula, seja na docência ou no estágio, lembre sempre disso. Você é um profissional docente. Então, você tem um papel importante na formação dessas pessoas, desses jovens, desses adultos, desses idosos. Pensar também que essa educação ela muda a minha vida, mas muda a sua também e a deles. Então, o modelo, os princípios da andragogia, a andragogia é a pedagogia do adulto, né? E a EJA, esse modelo vai basear nos seguintes princípios, conforme Martins, 2013, está na página 145, 146, são vários princípios, mas o Martins coloca aqui alguns, e eu elenquei esses 6 princípios. O primeiro é a necessidade de saber. O adulto, ele retorna para a escola com o desejo de querer aprender, ser alfabetizado, ler e escrever, assinar seu nome, não ser mais respeitado por não saber ler, não colocar mais o dedo, ele quer assinar o próprio nome, entre outras coisas, ele quer aprender, qualificar seu trabalho também. Então, adultos carecem saber por que precisa aprender algo e qual o ganho que terão no processo. Por que eu vou ensinar esse conteúdo para ele? Diga para ele qual a utilidade desse conteúdo na vida dele. Escute quais os conteúdos, objeto de conhecimento eles querem aprender. Ele tem que saber qual a utilidade desse saber na vida dele, né? Então, a necessidade. Para que estudar isso? Aprender para quê? Se ele souber isso, ele vai se envolver nesse contexto. O alto é o autoconceito do aprendiz. O adulto, ele vem da criança. Porque com a criança é você que escolhe por elas. Aqui, não. Ele já sabe o que quer. Então, esses adultos, eles são responsáveis por suas decisões. Eles decidiram voltar para a escola. E não foi qualquer escola. Foi uma escola acolhedora, emancipadora, que permita que eles aprendam. E por suas vidas também. Portanto, querem ser vistos e tratados pelos outros como capazes de se autodirigir e capazes de aprender. Não são crianças, não pegue na mão dele, conduza como se fosse uma criança. Dê autonomia para ele. Ensine ele a caminhar com os próprios pés, fazer com as próprias mãos, se encorajar eles. O terceiro princípio é o papel das experiências. Não desconsidere, busque conhecer as experiências, os saberes, as vivências desses adultos. Essa é a base do aprendizado do adulto. As experiências deles. As técnicas de aproveito, essa amplitude de diferenças individuais serão mais eficazes. Aproveite isso, escute mais, dê voz aos alunos. Busque saber como é que eles aprendem, o que eles querem aprender, o que eles já sabem, né? As suas histórias de vida, porque eu passo a respeitar o outro, considerar o outro quando eu conheço a história de vida. Então, que você chegue primeiro à história de vida dessas pessoas. Conheça primeiro a pessoa humana, escondida por trás do nome Educando o Aluno da EJA.
Então, vai para além do número, conheça a pessoa humana. Quarto princípio, prontidão para aprender. O aluno, o educando da EJA, ele fica muito mais disposto a aprender quando a ocasião exige algum tipo de aprendizagem relacionada às situações reais de seu dia a dia. Ou seja, no dia a dia, na vida dele, no trabalho, demanda a necessidade de aprender. E ele quer isso, aprender, quando ele vem para a escola, para resolver esse problema do dia a dia dele, do cotidiano dele. Então, ele está aberto, ele está prontidão para aprender. Quinto princípio, a orientação para a aprendizagem. O adulto aprende melhor quando os conceitos apresentados estão contextualizados para alguma aplicação e utilidade. Então, não diga apenas o conceito do conceito. Contextualize os temas geradores, as palavras-chave, e mostre as várias possibilidades de aplicação desse conhecimento no dia a dia, na vida dele, no trabalho. Traga exemplos do cotidiano desse educando. Ele vai se ver nessa aula. E o último princípio da andragogia, que basa os fundamentos para a aprendizagem do adulto, é a motivação. Adultos são mais motivados a aprender por valores intrínsecos, como a autoestima, a qualidade de vida, desenvolvimento. Então, ele já vem com uma baixa autoestima, desacreditado pela família, pela sociedade. Então, você ser um professor acolhedor, que acolha, que olhe no olho deles, não olhe para baixo, para o lado. Quando conversar com ele, olhe no olho dele, porque ele vai achar que vai demonstrar que você tem atenção para ele, preocupação, e o considera, que está preocupado com as suas histórias, com o seu aprendizado. Busque isso, porque a motivação, ela tem dois sentidos. Tanto a motivação como algo que me estimula a fazer algo, a permanecer, ou algo que me desestimula a não permanecer, a evadir. Por isso que a evasão da EJA é muito grande. Então, pensar nisso. Para finalizar a nossa aula, eu trago uma reflexão, a Terezinha Fouque, em 94, na sua tese de doutorado, ela colocava para nós isso, né? Ela diz assim, que educação seja processo através do qual o indivíduo toma a história em suas próprias mãos, a fim de mudar o rumo da mesma. Como? Acreditando, educando, na sua capacidade de aprender, descobrir, criar soluções, desafios, propor, escolher e assumir as consequências de suas escolhas. Isso é algo inerente ao jovem adulto idoso, somente os adultos idosos da EJA. Então, pense nisso. Acredite na capacidade dele aprender. Faça que ele perceba que você acredita que ele pode ir muito além. Por fim, eu trago um pouco da minha experiência nas considerações finais para vocês, dizer que há professores que deixam nos educandos da EJA boas marcas, mas marcam eles pelo bem. Como é que eu estou afetando essas pessoas? Então, busque refletir sobre isso. Deixe boas marcas, boas lembranças. Você está de passar na vida deles, mas as marcas que você deixar, boas ou ruins, permaneça. Vai permanecer com eles. Então, deixe boas marcas nos educandos. Há outros que deixam marcas ruins, deixam traumas nos educandos da EJA. Essas marcas viram cicatrizes. Mas há professores que, além de boas marcas, deixam pegadas nos educandos da EJA. E pegadas ensinam o caminho a ser seguido com autonomia. Então, pegadas fazem eles caminhar com autonomia. Isso é autonomia, é emancipação. Eles não são dependentes, eles são independentes. Por fim, eu particularmente tive bons professores e procurei aproveitar cada um desses professores. Faça o mesmo e veja se o educando vai avançar. Aproveite, explore, avance. E aí, na EJA, a gente pode fazer tudo isso, essa possibilidade. Como a aula não para, na educação de jovens e adultos e idosos, vamos refletir um pouco mais? Então, deixa para a próxima aula para vocês pensar sobre isso. Não me responda agora. Pense, anote seu caderno de registro. Coloque lá no fórum. Na nossa próxima aula, unidade 2, a gente vai conversar sobre isso. Como o estágio supervisionado na EJA pode constituir-se em um espaço de aprendizagem da profissão e da construção da identidade docente? É possível o estágio na EJA se realizar em forma de pesquisa? Pense sobre isso na unidade 2, a gente vai retomar essa discussão. E aí, deixo para vocês ler também algumas referências de gestão de leitura, como estágio e docência, diferentes concepções, da Selma Garrido Pimenta, da Maria Socorro Lucena Lima. Esse artigo vai discutir sobre a formação de professores e pedagogos a partir do estágio, e o livro de Miguel Arroio, Passageiros da Noite, né, do trabalho para a EJA, itinerários pelo direito a uma vida justa. E o texto Percepções no estágio supervisionado da EJA, de vivência na formação docente, da Marcela Amorim Cardoso, do Leonardo Meireles Siqueira e da Késia Aleixo. Né? Tá aí a dica para vocês lerem. E esse livro, organizado pela Selma Garrido Pimenta e pela Maria Isabel de Almeida, que está sobre o estágio supervisionado na EJA. Né? Tá aí a reflexão para vocês, como não é o fim,
é o começo dessa aula. Sirva de reflexão para vocês de estudo, boa aula, e até a nossa próxima unidade 2, e a gente vai ter com vocês. Então, bons estudos.